Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui novamente com o projeto Poesia Brasileira. Esse projeto começou no início de maio e tem o objetivo de estudar a poesia brasileira. Nós falamos a cada domingo de um poeta brasileiro, da sua vida, da sua obra. Hoje, o poeta escolhido é Caio Fernando de Abreu. Eu quero dar uma boa tarde a todos que estão presentes, um grande abraço. Giovanni, Marisa Timpone, Denise, Meg, Thelma, sejam todos bem-vindos. Esse projeto Poesia Brasileira é um projeto de estudo onde passou por aqui poetas de todos os estilos da literatura brasileira. Começando, vamos falar de Caio Fernando de Abreu. Caio Fernando Loureiro de Abreu, ele nasceu no dia 12 de setembro de 1948 em Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul. E faleceu no dia 25 de fevereiro de 1996, com apenas 47 anos, em Porto Alegre. Ele era jornalista, dramaturgo, escritor e é considerado um legítimo representante da geração que marcou a cena cultural do país nos anos 80. Muito obrigado, Marisa Pontes, dizendo que o projeto é maravilhoso. Eu também acho, gosto muito. A Ablam presente, Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas. Todos bem-vindos. Caio de Abreu é apontado como um dos expoentes da sua geração. A obra de Caio de Fernando foi escrita num estilo econômico, bem pessoal. Ele fala de sexo, ele fala de medo, de morte e principalmente de uma angustiante solidão. Ele apresenta na sua obra uma visão dramática do mundo moderno, e é considerado também um fotógrafo da fragmentação contemporânea. Como eu disse, nasceu no Rio Grande do Sul, gaúcho, e desde criança já apresentava uma inclinação para a literatura. Ele nasceu em Santiago do Boqueirão, mas em 1963 ele foi morar em Porto Alegre com a família. E desde a adolescência ele escrevia textos. Em 66 publicou o seu conto O Príncipe Sapo na revista Cláudia. E com apenas 18 anos escreveu o seu primeiro romance, Limite Branco. Mais uma vez eu quero dar boas-vindas a todos que estão chegando. O Caio Fernando de Abreu, ele se ingressou nos cursos de Letras e Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não chegou a concluir nenhum dos dois cursos, pois foi trabalhar como jornalista de revistas de entretenimento, como a Revista Nova, Revista Manchete, Revista Veja, Pop, além de colaborar com os jornais Correio do Povo, Zero Hora, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Era um grande escritor, um grande poeta, mas principalmente a sua poesia, ela não foi tão divulgada na época em que ele estava vivo. Em 1968, ele começou a ser perseguido
pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Né? E aí, nessa época, gente, ele se refugiou no sítio de uma amiga que eu já apresentei para vocês aqui, que é a Hilda Hilst, né? Ele foi morar lá na Morada do Sol, em Campinas, com a Hilda Hilst, tá certo? E nos anos 70, no início da década de 70, ele se exilou por um ano na Europa, morando na Espanha, Suécia, Países Baixos, Inglaterra, França. Trabalhou também, depois que voltou, né, como jornalista, mas ele nunca deixou a literatura de lado. Ele voltou, foi para Porto Alegre e trabalhou no periódico Zero Hora. Depois, em 73, ele voltou para a Europa e foi andar com um mochileiro na Europa. Em 74, ele voltou para Porto Alegre. Em 82, ele publicou uma de suas obras mais emblemáticas, Morangos Mofados. Um pequeno trecho de Morangos Mofados. Chovia e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Sem guarda-chuva, sem nada, eu sempre perdia todos pelos bares. Só levava uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito. Parece falso dito desse jeito, mas bem assim, eu ia pelo meio da chuva, uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi, mas não era muito longe, e se eu tomasse o táxi, não poderia comprar cigarros nem conhaque. E eu pensei com força então que seria melhor chegar molhado de chuva, porque aí beberíamos o conhaque. Fazia frio, nem tanto frio, mais umidade entrando pelos panos das roupas, pela sola fina esburacada dos sapatos, e fumaríamos, beberíamos sem medidas. Haveria música, sempre aquelas vozes roucas, aquele sax gemido e o olho dele posto em cima de mim, ducha morna distendendo meus músculos. Em 1983, Caio Fernando mudou-se para o Rio de Janeiro, em 85 para São Paulo. A convite da Casa dos Escritores Estrangeiros, ele voltou à França em 1994, regressando ao Brasil no mesmo ano, quando ele descobriu que ele era portador do HIV. Caio Fernando era declaradamente homossexual em plena época da ditadura militar. Ele se declarou publicamente portador do vírus HIV no jornal O Estado de São Paulo, onde ele era colunista. Um ano depois, ele voltou a morar com seus pais, né? Nesse tempo ele foi se dedicar à jardinagem, principalmente plantando rosas, e ele morreu no dia 25 de fevereiro de 1996, no Hospital Madre de Deus, em Porto Alegre, por complicações do HIV. Ele morreu no mesmo dia em que morreu Mário de Andrade. Os restos mortais de Caio Fernando estão no cemitério São Miguel e Almas. Sua obra. Denis está dizendo que ele era corajoso por uma época de muitos preconceitos. Era uma época de muitos preconceitos mais fortes que agora, porque nós continuamos tendo muito preconceito, né? Hoje em dia o mundo está cheio de preconceitos, mas na época que ele viveu, principalmente na época da ditadura militar brasileira,
né, e se declarar homossexual e fazer a vida dele do jeito que ele queria. Ele foi muito corajoso realmente. Era uma época de muito cerceamento. A vida de todo mundo era muito cerceada, muito cheia de restrições, né? A respeito disso nós temos uma série de consequências hoje em dia, né? Era pior do que hoje, Denise, com certeza era muito pior do que hoje, tá? O trem era muito esquisito, né? Hoje em dia a gente luta para combater o preconceito racial, social, sexual, religioso, e vamos continuar lutando contra isso, porque, né, é inadmissível. Mas já tivemos épocas bem piores. Então, vamos falar a respeito de sua obra, né? Seu primeiro romance, Limite Branco, de 1970, já possui as marcas que iriam acompanhar a trajetória literária dele, né? Uma angústia diante do devir, a morte com certeza no final da jornada, e segundo a sua perspectiva literária, né, a vida deve ser uma busca sempre constante, né, sempre constante. Então, ele viveu, como eu disse, na época da ditadura militar, e nas suas obras ele buscava inspiração em momentos importantes da sua vida. Fazia uma releitura, né, de uma rápida, porém despercebida aí, do modo de pensar, né? E a maioria dos personagens da sua obra mostrava um modo cinzento e triste de viver, né? Sempre na busca inquietante pela felicidade. Tem gente, a leitura toda dizendo preconceito hoje é covardia, realmente é, né? Em 2018, gente, a editora Companhia das Letras reuniu no livro Contos Completos todos os contos de Caio Fernando Abreu, né? O volume abarca 6 títulos: Inventário do Irremediável, que foi publicado em 1970, O Ovo Apunhalado, de 1975, Pedras de Calcutá, de 1977, Morangos Mofados, de 1982, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, de 1988, e Ovelhas Negras, de 1995, além de 10 contos avulsos, sendo 3 deles inéditos em livros. De repente vale a pena procurar esse livro, Contos Completos, de Caio Fernando de Abreu. Ele recebeu como prêmios: Prêmio Jabuti de Literatura em 1996, na categoria Contos, Crônicas, Novelas, com o livro Ovelhas Negras. Prêmio Jabuti de Literatura em 1989, na categoria Contos, Crônicas, Novelas, com o livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Prêmio Jabuti de Literatura em 1984, na categoria Contos, Crônicas e Novelas, com o livro O Triângulo das Águas. E na revista Isto É, em 1982, o prêmio de melhor livro para Morangos Mofados. Um pequeno trecho do livro Mel e Girassóis. Como naquele conto de Cortázar, encontraram-se no 7º ou 8º dia de bronzeado. 7º ou 8º, porque era mágico e justo encontrarem-se Libra e Escorpião, exatamente nesse ponto, quando o eu vê o outro. Encontraram-se, enfim, naquele dia em que o branco da pele urbana começa a ceder território ao dourado, o vermelho dilui-se aos poucos no ouro. Então, dentes, olhos, verdes de tanto olharem o sem fim do mar, cintilam feitos de felinos, espiando entre moitas. A pele, entranhada de sal, começa a desejar sedas claras, algodões crus, linhos brancos, e a contemplação do próprio corpo nu
revela espaços sombrios de pelos onde o sol não penetrou. Brilham no escuro esses espaços fosforescentes, desejando outros espaços iguais em outras peles no mesmo ponto de mutação. E lá pelo 7º, 8º dia de bronzeado, passar as mãos dessas superfícies de ouro moreno provoca certo prazer solitário, até perverso, não fosse tão manso, de achar a própria carne esplêndida. A sua literatura é muito farta, muito rica, muito legal, né? Então, como eu disse a respeito da poesia do Caio Fernando, ele publicou apenas pouquíssimos poemas em vida. Né? Prece e Gesto foram publicados no jornal Cruzeiro do Sul no dia 8 de junho de 68. Os poemas Oriente e Press to Open foram publicados, por sua vez, no suplemento literário de Minas Gerais durante a década de 70. E são os únicos poetas, os únicos trabalhos poéticos que se tem notícia que foram lançados pelo escritor. Apesar de não ter publicado um número significativo de poesias, Caio escreveu ao longo da vida, né, muita coisa, o que comprova o seu espólio, tendo dado os seus primeiros passos no gênero em 68, né, e escrito os seus últimos poemas em 96, no ano de sua morte. Em 2012, as pesquisadoras Letícia da Costa Chaplin e Márcia Ivana de Lima Silva conseguiram reunir de um acervo doado pela família e por amigos de Caio e publicaram o livro Poesias Nunca Publicadas de Caio Fernando de Abreu. Fica aí a dica de mais um livro, né, do Caio Fernando de Abreu para se conhecer. Então vamos falar de poesia. A primeira poesia selecionada aqui, ela não tem título, né? Sem título. Eu poderia chamar Eu Quero a Vida. Eu quero a vida, com todos os riscos, eu quero a vida. Com os dentes em mau estado, eu quero a vida. Insone, no 3º comprimido para dormir, no 3º maço de cigarros, depois do 4º suicídio, depois de todas as perdas, durante a calvície incipiente, dentro da grande gaiola do país, da pequena gaiola do meu corpo, eu quero a vida. Eu quero porque quero a vida. É uma escolha. Sozinho ou acompanhado, eu quero, meu Deus, como eu quero, com uma tal ferocidade, com uma tal certeza. É agora, é pra já. Não importa depois. É como a quero. Viajar, subir, ver, depois, talvez, Tramandaí. Escrever, traduzir, em solidão, mas é o que eu quero. Meu Deus, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. Muitos conflitos, Rogério, muitos conflitos, né? Uma fase terrível. Então essa poesia foi escrita na década de 70 e mostra o desejo dele de viver, né? Um desejo poderosíssimo, né? Empurra o eu lírico a querer experimentar de novo, né? Então é um poema atribuído à juventude aí, o eu lírico cheio de problemas, cheio de conflitos, né? Ele fala aqui a respeito de dentes em mau estado, 3º comprimido para dormir, 3º maço de cigarro, depois do 4º suicídio. Ou seja, ele está numa situação completa de sofrimento, de não saber o que está fazendo direito. Né? A Denise está dizendo que é um louvor à vida, apesar de ser uma alma sofrida, com certeza, né?
E a Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalista tem o escopo de estudar o conteúdo essencial de arte literária como um todo. Não, Rogério, ele não suicidou, ele morreu de complicações do HIV. Ele morreu em 96, com 47 anos de idade. Tá? Numa época que a AIDS não tinha esse controle que a gente tem hoje, né? Que a gente tem remédios, a gente tem coquetéis que conseguem manter, né, o paciente sem complicações. Tá? Então, nesse poema ele explica tudo, né, gente? Ele coloca os aspectos negativos, né? Ele coloca as castrações, os cerceamentos de vida, né? Complicado, mas ainda assim é lindo. Ele escreveu um poema chamado Rômulo, né? Foi escrito em 1980, e ele queria, né? Fez uma poesia, tá? Que ele escancara a relação homoafetiva dele, né? E expõe sem vergonha aí seus desejos, seus hábitos, né? E ele fala que só temos um trecho do poema Rômulo. Era verão, era de tardezinha. Um de nós cantou uma música de Tom Jobim, falando em verão, em tardezinha. O sol caiu no mar, aquela luz lá embaixo se acendeu. Descemos da Barra para Copacabana e fomos ver o show da Gal cantando Deixa Sangrar. Fazia calor, vestíamos inteirinhos de branco, acreditávamos nas coisas de um jeito que seria tolo se não fosse verdadeiro. É tão bonito. A gente nem sabia, mas tudo era simples. E nossa dor não era quase nada. Dia seguinte, menti que ia morrer e você foi embora estudar acupuntura. Eu fiquei, viajei, tomei droga, gozada que eu não morri. Muito bem. Daniel Giotti, seja bem-vindo. Dizendo que eu fui professor incentivador da cultura italiana de Juiz de Fora, com certeza. Dei aula de italiano durante 25 anos. Foi muito, muito bom, né? Então, gente, aqui nesse poema, né, ele descreve um cotidiano vulgar, o clima, as regiões, a cidade que frequentava, o show que ia, né, a altura do dia, tá certo? Então, ele fala, né, a respeito do encontro com o Rômulo, que foi, né, essa conexão importante aí. Outro poema pequeno e sem título. Quero escrever as coisas mais vadias, só porque minhas mãos estão frias. Quero escrever as coisas mais amargas. Não encontro rima, nem motivo. Então aqui, gente, também é um poema que ele escreveu no meio da ditadura, aí, né, em maio de 79, desafiando aí o status quo durante os anos de chumbo, né, como já falamos aqui uma vez, ao ousar falar de liberdade. Ele aparece, né, ele quer falar, ele quer escrever, ele quer fazer alguma coisa, mas, embora não tenha motivo, né, é necessário se expor, ainda que não saiba a razão, né? Muito obrigado, quem é leitura atual, né? Mas aprendendo bastante com as minhas lives. Que bom, nós estamos aprendendo todos juntos, tá certo? Breve memória. Breve memória, dia 13 de outubro de 69. De ausências e distâncias te construo, amigo, amado. E além da forma, nem mão,
nem fogo. Meu ser ausente do que sou e do que tenho, alheio. Na dimensão exata de teu corpo, cabe meu ser, cabe meu voo mais remoto, cabem limites, transcendências, na dimensão do corpo que tu tens e que eu não toco. Cabe o verso torturado em um espesso labirinto de vontades. Faz anos que coisa, né, gente? De ausências e de distâncias te construo, amigo amado. Na dimensão exata do teu corpo cabe meu ser, cabe meu voo mais remoto. Na dimensão do corpo que tu tens e que eu não toco, cabe o verso torturado. Olha que coisa linda. E um labirinto de vontades. Muito legal. Muito legal, gente. Muito legal, viu? É muito intenso, Marisa. Muito intenso, muito, né? Igual esse poema aqui. Faz anos navego o incerto. Faz anos navego o incerto. Não há roteiros nem portos. Os mares são de enganos. E o prévio medo dos rochedos nos prende em falsas calmarias. As ilhas no horizonte, miragens verdes. Eu não queria nada além de olhar estrelas, como quem nada sabe, para trocar palavras, quem sabe um toque, com um surdo camarote ao lado. Mas tenho medo do navio fantasma, perdido em pontas, sobre o trombadilho, dou a face e forma a vultos embaçados. A lua cheia diminui a cada dia. Não pare agora, não há respostas. Queria só um amigo onde pudesse jogar o coração como uma âncora. Né? Esse poema foi dedicado, gente, a Antônio Bivar. Foi escrito no dia 13 de outubro em Campinas, 69, né? Então foi no auge da repressão política mesmo, da ditadura. E é um trecho, um longo poema que marca a questão do desejo erótico, a relação de dois corpos que querem se possuir, né? E deixa, o eu lírico expressa clara a vontade de estar com o outro, né? E de explorar as próprias dimensões do corpo daquele que deseja, né? Então é um poema muito lindo, muito bonito. Fever 77. Febre de 77 graus. Bonito, hein? Deixa-me entrelaçar margaridas nos cabelos do teu peito. Deixa-me singrar teus mares mais remotos com a minha língua em brasa. Quero um amor de suor e carne agora, enquanto tenho sangue. Mas deixa-me sangrar teus lábios com a adaga dos meus dentes. Deixa-me dilacerar teu flanco mais esquivo na lâmina de minhas unhas. Quero um amor de faca e grito, agora, enquanto eu tenho febre. Né? Então é um dos poemas mais bonitos da sua poesia erótica, né? Foi escrito em 14 de janeiro de 75. E tem uma lírica explícita. Ele quer, né,
e joga o eu lírico cheio de desejo, né, se expressando seu desejo, né? O eu lírico sabe o que quer, ele sabe e ele fala de uma vez, né? O desejo sexual com alguém do meu sexo, né? Novamente, né, nessa coisa da ditadura aí complicada, né? Oriente. Manda-me verbena ou beijoim no próximo crescente. E um retalho roxo de seda alucinante. E mãos de prata, ainda, se puderes. E se puderes mais, manda violetas, margaridas talvez, caso quiseres. Manda-me Osíris no próximo crescente, em um olho escancarado de loucura, um pentagrama, asas transparentes. Manda-me tudo pelo vento, envolto em nuvens, selado com estrelas, tingindo de arco-íris, molhado de infinito, lacrado de oriente, se encontraste. Manda-me coisas do Oriente. Tudo que encontrares, né? Um olho escancarado de loucura, um pentagrama, asas transparentes. Por La Route, Bordeaux, março de 1993. Quem sabe, o Mozart, Silouan, maybe, à tarde entre os loureiros, peut-être le coucher du soleil, chamam nomes na memória. Ah, inverno que não acaba nunca. Ah, vontade de chorar sem dor. Pelo tempo, pelas perdas, pelas coisas, pelas gentes. Não pare agora. Que passam e passeiam pelas notas do piano. Janelas de TGV, hotéis, insônias, garas, mochilas, cabines. Tudo outra vez entre a bruma desta última tarde em Bordeaux. Despedida de Bordeaux, voltando para o Brasil, né, em março de 93, né? E ele mistura aqui francês com inglês. Quem sabe o Mozart, Silouan, tão longe. Maybe à tarde entre os loureiros. Talvez à tarde, né? Peut-être le coucher du soleil. Muito legal, né? Muito legal. Stone Song. Porto Alegre, 1996. Já o ano da sua morte, né? Eu gosto de olhar as pedras que nunca saem dali. Não desejam nem almejam ser jamais o que não são. O ser das pedras que vejo é só ser completamente. Eu quero ser como as pedras que nunca saem dali. Mesmo que a pedra não voe, quem saberá de seus sonhos? Os sonhos não são desejos. Os sonhos sabem ser sonhos. Eu quero ser como as pedras e nunca sair dali. Sempre estar completamente onde estiver meu ser. Que coisa, né? Eu quero ser como as pedras. Eu gosto de olhar as pedras que nunca saem dali.
Não desejam nem almejam ser nada mais do que são. Olha que coisa importante. Né? Eu quero ser como as pedras e nunca sair daqui. Sempre estar completamente onde estiver o meu ser. Muito impactante, Denise. Muito impactante, muito legal. Né? Vem navegar na minha vida. O Rogério está dizendo que imagina este poema como o Caminho das Pedras de Carlos Drummond de Andrade. Né? Pode ser. Pois é. Vamos lá. Vem navegar na minha vida. Vem navegar na minha vida. Faça de conta que meu corpo é um rio. Faça de conta que meus olhos são a correnteza. Faça de conta que meus braços são peixes. Faça de conta que você é um barco e que a natureza do barco é navegar. Então, navegue sem pensar, sem temer as cachoeiras da minha mente, sem temer as correntezas, as profundidades. Me farei água clara e leve, para que você me corte lenta, segura, até mergulharmos juntos no mar, que é o nosso porto. Olha que poema fantástico, né? Metafórico, lindo, maravilhoso, sensacional, né? Vem navegar na minha vida. Faz de conta que meu corpo é um rio. Né? Meus olhos a correnteza. Meus braços peixes. Faz de conta que você é um barco. Barco tem que navegar. Né? E olha que coisa importante, gente. Aqui ele começa, né? Vem navegar, né? Sem temer as cachoeiras da minha mente. Quedas d'água, né? Essas cachoeiras podem representar aí todos os conflitos, todas as confusões, né? Sem temer as correntezas, as profundidades, né? Eu acho que a gente está sempre cheio de loucuras, insatisfações, né? Loucura, né? Mas eu me farei água clara e leve, né? Até a gente mergulhar no mar, que é o nosso porto seguro. Esse poema é fantástico. Maravilhoso. Ele fala muito a respeito de navegar, né, gente? Navegar, barcos. É igual esse aqui, olha, nesse poema aqui. Faz anos navego o incerto. Faz anos navego o incerto. Não há roteiros nem portos. Os mares são de enganos. E o prévio medo dos rochedos nos prende em falsas calmarias. As ilhas no horizonte, miragens verdes, eu não queria nada além de olhar estrelas. Como quem nada sabe, para trocar palavras, quem sabe um toque. Né? Já falei essa poesia com vocês aqui, mas vale a pena repetir. Com o surto camarote ao lado, mas tenho medo do navio fantasma, perdido em pontas sob o tombadilho. Dou a face e forma a vultos embaçados. A lua cheia diminui a cada dia. Não há respostas. Queria só um amigo onde pudesse jogar o coração como âncora. Então sempre tem essa coisa do navio, da âncora, né? De navegar, seguir em frente.
Muito bonito. Gostando, Marisa Tiponi? Não choro mais, na verdade nem sequer entendo porque digo mais. Se não estou certo de alguma vez chorei. Acho que sim, um dia, quando havia a dor. Agora só me resta uma coisa seca, dentro e fora. É o que eu vou falar agora, Rogério. Né? Ninguém saberá da secura dos nossos olhos. 20 de dezembro de 1975. Ninguém saberá da secura dos nossos olhos. Da dureza de nossa boca ninguém saberá. Do fio das unhas da dor no dente. Do sangue guardado no fundo da gaveta. Ninguém adivinhará os jardins atrás do muro fechado. Ninguém quebrará o ferro do portão. Ninguém violentará o secreto. Ninguém te tocará profundamente. Ninguém te saberá. Ninguém. Por isso, olhamos as nuvens, sentados ao vento que não sopra, enquanto os balanços rangem, os rádios cantam, e a rua intocável como um quadro pintado por outro. Por isso, olhamos em volta, e o que se passa além de nossa, uma palavra ilegível, não nos soluciona, ninguém sabe. Ninguém saberá. Bem-vindo a todos, o Úrsula chegou, boa tarde, Úrsula. Minha entrevistada na última sexta-feira, que foi fantástica a entrevista, né? E aqui ele fala, olha, ninguém saberá da secura dos nossos olhos. Da secura dos nossos olhos ou do tanto de lágrimas que esses olhos já choraram. Da dureza de nossa boca. Será que aquilo tudo que a gente já disse, tudo que a gente já xingou, já reclamou, ninguém sabe? Né? Ninguém adivinhará os jardins atrás do muro. Que coisa, né, gente? Muito, muito legal. O caule quebrado do girassol. O livro de Toynbee sobre os degraus, a caneta riscando o papel, as nuvens, a tarde, a rua, o medo. Né? Aqui tem uma poesia minimalista, linda, maravilhosa, onde ele fala, né, o que está acontecendo, quase em palavras nenhuma, né? O livro de Toynbee sobre os degraus, a caneta riscando o papel, escrevendo alguma coisa. Nuvens, tardes, rua, mundo rolando, tudo acontecendo, né? E o medo. O medo presente na época que ele viveu, que foi uma época complicada, difícil, né? Mas o medo presente. Curtume. Nenhum poema libertário libera a tarde do gigantesco inútil, derramando em copos de cinza sobre as paredes sujas. Nenhum poema inflamado desinflamaria o pus da paisagem mutilada pelas chaminés, vomitando fuligem sem parar. Nenhum poema possível possibilita a transmutação do nada, curvado sobre cada uma das máquinas em toques secos. Nenhum poema pirado pararia a vontade estúpida, gerando monstros coloridos em papel couché.
Nenhum poema solto soltaria outra vez as pandorgas perdidas, preso na gaveta, solto no vento. Nenhum poema, nem mesmo este. Muito bonito, né? Nenhum poema libertário liberta, né? Nenhum poema inflamado desinflama. Nenhum poema possível possibilita a transmutação. Nenhum poema pirado pararia à vontade a voragem estúpida, né? Girando monstros. Nenhum poema solto soltaria, né? Qualquer coisa perdida se ele estiver preso na gaveta. Nenhum poema faz nada se ele estiver preso na gaveta. Nenhum poema, nem mesmo este. Isso, gente, é um incentivo, né, a todos nós que escrevemos, a todas as pessoas que escrevem, produzem arte. Arte é para o mundo. Então, escrever e guardar na gaveta é privar o mundo de uma obra de arte. Então a gente tem que mostrar, a gente tem que publicar, a gente tem que dividir com mais alguém tudo aquilo que a gente escreve, né? Hoje nós temos uma facilidade muito maior, que é a publicação digital, muitas vezes barata ou até de graça, né? Mas a gente tem que divulgar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente escreve, dividir com as pessoas. Então, nenhum poema preso na gaveta faz nada. Invernal. Disse tudo, né, Ursula? Com certeza. Tem que botar para fora, tem que mostrar, tem que dividir isso, né? Invernal. Quero afundar no meu canto até o fundo, mais fundo, onde só há o eu sozinho. Amor, terreno vedado para os passos que eu tentei. Quero morrer no meu canto, como morrem os elefantes, como adoecem os cães, completamente escondidos. Amor, espaço minado, cheio de cacos de vidro. Meu rosto tem sombras duras, minhas mãos têm gestos duros, seus olhos têm vista dura. Amor, espinho cravado que ninguém tirou de mim. Estou no fundo do poço, em pleno meio de agosto, nenhum fiapo de luz iluminando meu canto. Amor, espelho quebrado e 7 anos de azar. Né, gente? E aqui tem, né, uma depressão terrível, né, de solidão, como eu falei no início. Um poema erótico, cheio de amor, cheio de solidão, cheio de sofrimento. Aqui bem solidão e sofrimento. Provavelmente é no fim da vida, né? O Zé Geraldo está dizendo como morrem as abelhas longe de sua colmeia. Sim, né? Mas aqui ele fala, quero afundar no meu canto até o fundo mais fundo, onde só há o eu sozinho. Isso é bem característico da depressão, né? A pessoa está no fundo do poço e quando tem chance, cava para baixo, né? Quer ficar sozinho mesmo, né? Quero morrer no meu canto,
como morrem os elefantes, como o Zé Geraldo sugeriu ali, como morrem as abelhas, né? Estou no fundo do poço, em pleno meio de agosto. Escuridão, né? Nenhum fiapo de luz. A solidão e o sofrimento fazem parte dos sentimentos dele, Denise, com certeza, né? Foi uma vida bastante complicada, né? Mas, gente, algumas curiosidades a respeito do Caio, né? Caio era um leitor voraz, então ele lia constantemente muito e tinha como escritores que influenciaram, né, Clarice Lispector, Ailda Hilst, Gabriel Garcia Marques, Júlio Cortázar, né? Além disso, música, teatro, cinema, tudo era fonte de inspiração para ele, né? Ele gostava de escrever com fundo musical e tentava incorporar, né, o texto, um ritmo de música. A Úrsula está dizendo que por vezes todos nós estamos na solidão do mundo. Sim, né? Em vários momentos do dia, da vida, nós estamos sozinhos, né? Então, gente, ele colocava, normalmente nos seus textos, aí ele colocava assim, uma instrução para ser lido ao som de tal música, que ele escreveu com tal música, ele colocava naquela prosa para ler com aquela música, né, para ser lido ao som de tal música, assim, né? Ele chegou a admitir, por exemplo, que músicas da Rita Lee, do Cazuza, influenciaram, né, uma forma maior de toda a obra, até do Graciliano Ramos, né? Ele tinha cadernos com frases que ele anotava no dia a dia, chamava de frases ímãs, né? Que ele ia magnetizando essas coisas do inconsciente, né, coisas do dia a dia. Outra técnica de escrita que ele usava era a chamada teoria dos metâmeros, retirada da biologia e desenvolvida por Caio a partir de 1970. Né? Então, na literatura, um metâmero pode ser qualquer esboço ou anotação fragmentada que contém informações de personagens, estilo, trama, né? E de repente o escritor quer voltar naquele texto, ele tem lá uma informação para ele recuperar aquela ideia e continuar escrevendo. Então, isso é importante, né? De repente a gente tem uma ideia e deixa ela passar porque não anotou esse pedacinho importante aí que pode nos dar o pontapé inicial de um grande livro, né? O seu livro Limite Branco foi escrito aos 18 anos, né? Ficou engavetado por 5 anos. Depois ele foi recuperado, né? E foi reescrito pelo autor, né? Usando, claro, a teoria dos metâmeros lá. Então, já pode começar a perceber nesse livro os temas sombrios, né? Que ele começou, que sempre usou. No livro, nos contos reunidos, né? A gente tem na obra Inventário do Irremediável uma influência da literatura de Clarice Lispector, né? E o conto O Ovo mostra isso bem claro, né? E além disso, o Ovo mostra uma forma clara do impacto da ditadura militar no Brasil, né? Então o ovo é a metáfora de tudo aquilo que é aprisionado. Morangos Mofados, que eu li um pedacinho, né? Foi lançado em 1982, foi logo um sucesso, tá certo? E foram feitas 8 edições, uma atrás da outra, né? Foi através desse livro que ele se firmou na literatura brasileira. Na década de 80 ele foi colunista do Caderno 2 do Estado de São Paulo e escrevia matérias sobre música, cinema e literatura. Algumas frases, se o tempo nos permitir aqui, algumas frases do Caio Fernando Abreu. Não se preocupe, não tenha pressa. O que é seu encontrará caminho para chegar até você.
Deus não demora, Ele capricha. Continue andando, enfrente seus problemas de cara. Reaja, vai. Está pensando que é só você que sofre? Está enganado. Anda, menina, para de ser infantil. A culpa não é de ninguém. Se apaixonou, agora segura. Anda, seja forte, seja feliz, seja uma mulher. Eu sinto ciúmes quando alguém te abraça, porque por um segundo essa pessoa está segurando meu mundo inteiro. Olha que coisa linda, né? Se não for hoje, um dia será. Algumas coisas, por mais impossíveis e malucas que pareçam, a gente sabe bem no fundo que foram feitas para um dia dar certo. Todos os dias, logo cedo, dou uma piscadinha para Deus e peço: tomara que as nossas vontades coincidam. E se não coincidir, que a sua prevaleça. Muito legal, né? Aliás, não quero ter nem ser de ninguém. Quero algo além desse sentimento de posse. Quero a entrega todo dia por vontade própria, sem contratos de amor eterno. Que o meu alguém tenha 1000 defeitos, seja o oposto de todas as minhas idealizações, mas que me ame com o coração e a alma, me respeite, cuide de mim, me proteja, sem sufocações. Que as mentiras alheias não confundam as nossas verdades. Porque o mundo, apesar de redondo, tem muitas esquinas. Para terminar, que as perdas sejam medidas em milímetros e que todo ganho não possa ser medido por fita métrica nem contado em reais. Que minha bolsa esteja cheia de papéis coloridos e desenhados a giz de cera pelo anjo que mora comigo. Que as relações criadas sejam honestamente mantidas e seladas com abraços longos. E que seja doce tudo o que tiver que ser. Que seja tudo doce, tudo que tiver que ser. Né, gente? Mais um poeta fantástico que a gente conheceu, que a gente está, né, apresentando para vocês aqui. Apresentei livros dele, eu acho que vale a pena a gente procurar conhecer, procurar ver esses livros, né? E semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos vocês que estão me assistindo, que estão comigo aqui agora, que vão assistir depois, tanto no Instagram, como no canal do YouTube. Sigam o meu canal no YouTube, né? E fiquem com Deus. Bom resto de domingo. Beijos, beijos, beijos para todos. Até a próxima.